A maior parte dos casos que a gente sofre de homofobia e os que mais marcam a gente são agora em que a gente está se formando psicologicamente, no ensino médio. E, querendo ou não, a aula em que a gente mais tem prática e interação entre outros alunos é a aula de educação física. Então, é um lugar onde a gente mais absorve traumas e onde a gente mais, teoricamente, deveria socializar, e a gente não socializa. Principalmente por causa de muitos preconceitos, principalmente quando se trata de esportes, a maior parte das pessoas LGBT fica extremamente excluída, porque, querendo ou não, por mais que não seja uma coisa dita, porque a gente justamente tem medo de falar sobre isso, ser tirado como uma pessoa que não sabe se defender ou algo do tipo, é muito difícil passar por esse tipo de situação. A gente não fala sobre, e por causa das questões, e como as pessoas não falam sobre, elas acabam se isolando desses locais e não participando dessas aulas, mas é o ponto mais importante. Eu sou a Juliane e hoje eu vim me contar um pouquinho da OCC, que é sobre a exclusão social dos alunos LGBTQIA+, e a falta de interesse na matéria de educação física. Tudo começa na introdução, visando a melhoria da convivência dos alunos do IFMS Campus Campo Grande. A identificação dos motivos de desinteresse pela matéria favorecerá a implementação da inclusão social, principalmente das pessoas LGBTQIA+, que na maioria das vezes sentem uma dificuldade ali em se enturmar com outras pessoas. Bem, a nossa justificativa é: o tema foi escolhido através da reflexão dos relatos dos estudantes, autores. Uma das alunas comentou sobre a ausência de um colega de classe nas aulas de educação física da antiga escola, lembrando de algumas situações em que sofreu de piadas homofóbicas pelo seu jeito de praticar as atividades físicas. Refletimos sobre a banalização da homofobia e como influenciava na vida acadêmica dos estudantes. E muitas vezes os alunos que sofreu homofobia não comentará com o professor, principalmente pelo receio de não ser respeitado e a vergonha de não ter reagido na situação, internalizando o problema, resultando no receio de voltar ao cenário que a violência aconteceu, notando as faltas do aluno. O reconhecimento da situação facilitava a inclusão dos alunos que são retraídos, abrindo as oportunidades de questionar os motivos da solidão e prevenindo que as outras situações desconfortáveis aconteçam, motivando o interesse dos alunos pela matéria e lutando contra a exclusão social. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o problema. Investigar as causas da desmotivação dos alunos do IFMS Campus Campo Grande nas aulas de educação física, que sendo constantemente desvalorizada por alguns alunos. A matéria que pode se tornar desinteressante e conter com o aumento de falta dos estudantes, influenciando no desempenho e aprendizagem. Agora, ficamos com o Alisson. Falando agora sobre nosso objetivo geral e nossos objetivos específicos. O geral é facilitar a convivência e sociedade, respeitando as diferenças e incluindo colegas com dificuldades de se socializar. Consequentemente, melhorando o desempenho dos alunos retraídos nas aulas, principalmente nas aulas práticas, através da união. Objetivos específicos. Primeiro objetivo específico: identificar os motivos da falta de interesse na matéria e, se possível, relacionar a causa LGBTQIA+, no combate à exclusão social. Segundo objetivo: determinar e incentivar dinâmicas inclusivas durante as aulas. Terceiro e último objetivo: reconhecer os relatos dos casos de homofobia e analisar a prevenção de situações desconfortáveis. Eu e o meu grupo escolhemos duas citações, sendo uma delas indireta e direta. A indireta é: segundo Goellner et al. 2008,
Dada a importância das intervenções pedagógicas para os profissionais que trabalham na área de práticas corporais e esportivas, devemos procurar fornecer algum suporte teórico para questões relacionadas com o corpo, gênero e sexualidade, com o objetivo de alertar as pessoas para a importância da diversidade, promovendo assim uma situação que seja respeitada. Já a citação direta é: a professora de educação física contribui muitas vezes na disseminação do preconceito e da discriminação, reforçando estereótipos por meio de seus discursos ou até mesmo impedindo pessoas percebidas como desviantes das normas de gêneros de participarem de suas aulas. Aí, Giardin, Anzanelos e Schwesting, 2021, parte da 423. Eu sou a Luísa e eu gostaria de comentar sobre a terceira e última referência da EF Deportes em relação aos comentários homofóbicos que os alunos recebem durante as aulas de educação física. E para isso, eu trouxe duas frases que eu já tive o desprazer de escutar durante a minha infância no ensino fundamental, em algumas aulas de educação física que eu tive. A primeira frase é que homem que não gosta de jogar futebol é gay, e a segunda frase é que mulher que gosta de jogar futebol seja lésbica. Vim apontar também as problemáticas dessas falas. Primeiro temos a questão de reforçar estereótipo, que muitas das vezes pode não ser algo espontaneamente ofensivo. Isso pode sim vir de uma herança cultural, mas que as pessoas falam sem pensar. Então isso pode muito bem afetar o aluno, porque, por exemplo, ele pode não ter afinidade com futebol porque ele gosta mais de basquete, porque ele gosta mais de vôlei, porque ele gosta mais de damas, de ping-pong, de badminton. Então, assim, não tem nenhuma relação com a orientação sexual. Mas receber esse comentário pode ser algo realmente perigoso pro aluno, porque ele pode já ter ali uma dificuldade com a matéria, não gostar tanto assim, e levar isso para um lado de... como que eu posso dizer? Mas para um lado ofensivo mesmo. Então ele pode não ter mais aquela vontade de permanecer nas aulas, pode não ter mais aquele desempenho de antes. Então, assim, além da nota que vai interferir, ele pode levar, sim, esse trauma pelo resto da vida. Que essa frase pode, por exemplo, não me afetar tanto, mas pode afetar o outro. E ainda mais na matéria de educação física, que é uma matéria coletiva, que a gente tem que se esforçar muitas das vezes para entrar em grupos, e às vezes não é nem com as pessoas que a gente gosta, mas tem que, acima de tudo, manter o respeito. Então, de fato, eu acho muito importante comentar sobre a problemática dessas falas. E a segunda problemática seria do constrangimento que o aluno passaria recebendo esse comentário. Esse comentário, por exemplo, poderia ser não muito repercutivo, mas por outro lado poderia sim ter uma grande repercussão e a turma, por exemplo, rir. Então, assim, poderia também evoluir para uma coisa mais grave, do aluno sofrer bullying e coisas do tipo fora da aula de educação física. Então, assim, em nenhum ambiente ele poderia se sentir seguro com isso. Considerando também que muitas das vezes os professores de educação física não conseguiriam dar ali o real apoio que o aluno precisa. Porque, por exemplo, os alunos poderiam não ter uma confiança de contar ali uma situação ruim que aconteceu, poderia ter vergonha, principalmente, de falar sobre isso, principalmente na questão do homem já sofrer com esse problema de masculinidade frágil. Então, assim, do aluno não poder falar sobre determinados assuntos sem ele mesmo se sentir mal falando sobre isso, de relatar algo que aconteceu com ele sem ter aquela pressão de si mesmo sobre estar comentando, estar desabafando, que demonstrar ali uma insegurança. E, enfim, essas foram as duas problemáticas que são mais importantes de trazer.
Tem outras também, só que eu sinto que essas duas já são ótimas para abrir a mente um pouco em relação sobre o assunto e da gente valorizar mesmo o combate desses comentários que são horríveis, assim, não vão agregar em nada, só vão causar desconforto, só vão causar climão e no final das contas não vai ser benéfico pra ninguém. Eu agradeço por ter assistido esse vídeo e foi isso, nossa IC.